Olá, gente querida. Aqui é o pastor Wellington Barci. Eu quero, com muito prazer, cumprimentar os irmãos da Igreja do Bairro Floresta 1 e também cumprimentar o pastor desta amada igreja, nosso amigo, pastor Evaldo de Godoy, colega também, é um professor lá do IBCamp e nos deu a honra, né, fazendo-nos o convite para ministrar a lição de número 6 da Escola Bíblica Dominical. Então, nós temos aqui a lição que traz por título um chamado ao arrependimento. Primeira parte, por quê? Porque eu quero, de antemão, avisar que nós vamos fracionar essa aula, né, em pelo menos 4 partes. Essa primeira parte vai ser bem breve, quando nós vamos fazer aqui a introdução, fazendo as leituras. Nós temos aí um chamado ao arrependimento, é o título, né? Texto áureo, quero convidá-lo a estar aí munido com a sua Bíblia e a sua revista da Escola Dominical. Então vamos lá. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado, a um coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus. Esse é o versículo 17 do Salmo 51, que é o texto base para a nossa lição de número 6. Salmo 51, ele é muito rico e com certeza Davi, ele tinha consciência, a certeza de que quando o homem e a mulher chega diante de Deus, não com sacrifícios, né? Não querendo ali compensar, porque a alma humana, ela gosta disso, né? Ah, eu falhei aqui, eu vou compensar dali. Lembra lá de Pedro, quando Pedro ele negou Jesus, e aí lá na praia, aquela manhã, Jesus ressuscitado, eles então trazendo os peixes que eles apanharam ali, e aí diz que Pedro sozinho, ele queria puxar aquele barco cheio de peixe, né? Não, deixa comigo. Então é isso aqui, é a lei da compensação, né? Olha, eu errei, eu quero compensar com sacrifício, né? Mas Davi sabia que não era esse o caminho, né? Então ele não entrou por essa porta aí de querer compensar, mas ele sabia que o pecado ele precisa ser tratado de uma outra forma. Muito bem, verdade aplicada. O caminho da restauração espiritual passa pelo reconhecimento do pecado, a gente precisa reconhecer, né? E, consequentemente, confissão e arrependimento. Então, são passos, né? Primeiro, você reconhece que aquilo que você falou, que você fez, é pecado, né? Você, então, vai confessar, vai arrepender e vai alcançar a misericórdia de Deus. Os objetivos desta lição: apresentar o contexto histórico do Salmo 51, todas as narrativas bíblicas, não só o Salmo 51, né? Mas tudo que está na Bíblia, irmão, não é conto da carochinha. É resultado de um acontecimento, de um fato, né? Que teve lugar, que teve uma data, ou seja, que teve uma história. Deus é aquele que entrou na história, ele é o eterno e a eternidade é maior do que o tempo. Mas Deus entrou na história do homem, né? E os títulos que ele tem, um dos, né, é aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Então, Deus entrou na história, Deus entrou no tempo. E tudo na Bíblia tem uma geografia, tem uma data, então tem uma história. O Salmo 51, ele tem um contexto histórico, que foi um dado momento da vida de Davi, nós vamos conhecer isto. Segundo objetivo, revelar o caminho do arrependimento, né? Arrependimento, a palavra grega é metanoia, que quer dizer mudança de mente, mudança de atitude. E isso aí, irmãos, é milagre, né? O homem só muda
mediante uma ação divina. O homem não muda por obedecer normas, regras, por se autoflagelar. Talvez faz parte, né, de um processo daquilo que ao homem cabe fazer, mas arrependimento sem a participação do Espírito Santo, do sangue de Jesus e do perdão de Deus, ele não é possível. E, em terceiro lugar, objetivos da lição é mostrar os pedidos do salmista a Deus. O salmista, no Salmo 51, faz alguns pedidos, né? Nós vamos estudar o Salmo 51, vamos dividi-lo em 3 partes, e aí você vai ver que em uma delas o salmista faz os seus pedidos para ser restaurado, né? Vamos lá então ler o Salmo 51. O texto da revista, ele não traz o Salmo 51 na íntegra, mas ele tem aí o versículo 1 e 2, depois o 7, o 9, 10, o 12 e o 13. Leiamos. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Versículo 7. Purifica-me com hisopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. 9. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Versículo 12. Torna a dar-me alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e aos pecadores a ti, e os pecadores a ti se converterão. A gente volta na segunda parte.